Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa nos abençoar em Cristo Jesus durante essa semana que está se iniciando, durante esta nova lição que a gente está começando também agora, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e que a sua palavra possa trazer respostas, refrigério e força espiritual para continuarmos firmes, vencendo como Cristo, o grande vencedor. Amados, hoje, domingo, vamos começar a lição 36 do livro de Isaías, cujo título é O Senhor, Primeiro e Último. E o verso síntese está Isaías 44, versículo 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Em outras versões, essa parte final vai dizer: fora de mim não há Deus. Pois bem, os sentidos são os mesmos, né? Mostrando que Yahvé, esta palavra Senhor, assim diz o Senhor, né? Essa palavra aqui é Yahvé, o tetragrama, né? Que é talvez dizem, chamam de o nome principal de Deus, o nome que revela, né, o único Deus da Bíblia. Né? Não tem outra pessoa que seja Deus a não ser a única pessoa, Yahvé. E aqui ele se define, os próprios Senhor se apresenta de três formas aqui, né? Como Yahvé, como o Senhor Yahvé se apresenta de três formas, né? Como Rei de Israel, como Redentor e como o Senhor dos Exércitos. E ele está se apresentando aqui desta forma justamente porque, desde o capítulo 40, o Senhor está usando Isaías para levar uma mensagem ao povo de Jerusalém, primeiro exortando-os contra a idolatria, porque eles haviam buscado deuses das mais diversas, né? Diversas formas de divindades, divindades entre aspas, né? Porque nenhum deles eram divinos. O próprio texto diz que eles eram apenas madeira, era pedra, era metal, né? Mas não ouviam, não falavam, né? E aí eles não tinham a capacidade de conhecer. E por não conhecer, não andar, não ouvir, não falar, eles não tinham nenhuma condição de ajudar o povo, de livrar o povo, de abençoar o povo, de fazer qualquer tipo de coisa em benefício do povo. Não tinha nenhuma condição. O próprio contexto vai dizer que esses deuses não são nada, não eram nada, eram menos que nada. Então, quando o Senhor aqui se apresenta, mostrando que ele era o rei de Israel, aquele que era realmente o verdadeiro condutor, ele era o redentor, ou seja, aquele que tirava Israel de uma condição de escravidão ou de morte e levava para uma condição melhor. Ele era o redentor. E ele era aquele que garantia a segurança de Israel como o Senhor dos Exércitos. Ele era tudo para Israel. Justamente essa linguagem aqui é mostrando que o povo havia buscado nessa divindade orientação como buscando um rei, haviam buscado livramentos como se esses deuses fossem redentores e haviam buscado proteção nesses deuses como se esses deuses fossem o Senhor dos Exércitos. Por isso que ele está se apresentando assim, dizendo assim, olha, eu sou a única pessoa que vai ajudar vocês. Vocês não percam tempo aí acreditando, sendo enganados, adorando essas falsas divindades. E quando o Senhor diz aqui, eu sou o primeiro e sou o último, a mensagem é clara, está dentro desse contexto que nós acabamos de analisar aqui. Então, quando ele diz eu sou o primeiro, a palavra rosh, no hebraico,
que é usado aqui em diversas, Roche como o princípio, Roche como o cabeça, né? Como aquele que inicia, aquele que fala primeiro, né? Por isso que ele diz assim, nos textos anteriores, ele fala assim, pergunta a esses deuses aí, se eles já disseram algumas previsões no passado e que já se cumpriram. Procure lá atrás se teve algum deus desse aí que fez alguma previsão que se cumpriu. Eu já venho fazendo isso há muito tempo, né? Eu sou o primeiro a falar para que as coisas aconteçam, né? E aí ele diz assim também, né? Já lemos aqui várias vezes. Tragam esses deuses aí para o meu tribunal para que eles possam profetizar o que vai acontecer no futuro. E a gente espera que aconteça. Quando acontecer, a gente diz, olha, realmente eles eram deuses, eles estão certos, porque eles predisseram e aconteceu. O Senhor diz isso nos textos anteriores, né? Então, quando ele fala, eu sou o último, ele está dizendo, eu sou aquele que vai anunciar o que vai acontecer daqui a 100 anos, 1000 anos, e vai acontecer. Eu sou o último a anunciar e aquilo vai acontecer. Então, também está nesse contexto, né? Eu continuarei, no sentido de que eu continuarei sendo, eu continuarei existindo, e esses deuses não continuarão, né? Eles passarão. Com o tempo, a pedra se desgasta, o metal é derretido, né? A madeira é queimada, e esses deuses que vocês adoram serão destruídos pelo fogo, pelo tempo, pelas intempéries, mas eu permaneço para sempre. Né? Por isso que além de mim não há Deus. Assim o Senhor transmite essa mensagem de Isaías 44, verso 6. Dando continuidade, meus irmãos, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição desta semana. A primeira pergunta nos traz aqui dois pequenos questionamentos. Como o Senhor se apresenta ao povo de Israel? Que desafio o Senhor faz para o povo de Israel? Vamos aqui para Isaías 44, versículos 6 e 7. Aqui tem outras referências, né? Para comparar com Apocalipse 1, versículo 17 e Apocalipse 22, 13. Vamos lá, o texto diz assim, o Senhor, aqui o Senhor em maiúsculo quer dizer Yahvé, o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz, eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença e apresente suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Olha né? Que questionamentos faz o Senhor aqui, depois de se apresentar, né? Com o verso síntese, inclusive, né? Estamos repetindo aqui o verso síntese. Yahvé, que é o Rei, que é o Salvador e é o Senhor dos Exércitos para Israel, o Todo-Poderoso. Ele se apresenta justamente como o primeiro e último, como a gente viu já no texto anterior, justamente porque não haveria ninguém igual a ele. Igual no sentido de medir força com ele, no sentido de competir com ele pela primeira posição, pela posição alfa, pela posição número 1 de rei, de comandante. Alguém que pudesse dividir o reino com a sua pessoa, alguém que pudesse sentar com ele e pudesse dar sua opinião, suas ideias para o governo, para qualquer plano, para qualquer projeto. Ninguém pode sentar de igual para igual com Deus o Pai e discutir com ele, né? Ou ensinar alguma coisa, ou trazer uma opinião que ele já não saiba, que ele já não saiba o que é perfeito a se fazer. Então, nesse contexto aqui, que a mensagem gramatical e a mensagem espiritual está tentando nos passar, destruindo, eliminando, fulminando qualquer ideia
de que haja mais de uma pessoa que são coiguais, que são coeternas, como na Idade Média foi criada a velha e polêmica doutrina da Trindade que levou milhões à morte, né? A tal da Trindade foi o grande motivo pela qual as grandes perseguições, as mortes, as prisões, as torturas foram realizadas na Idade Média, justamente porque Satanás vai atacar frontalmente essa doutrina que é de uma clareza, é de uma transparência fundamental. Toda mente honesta, toda mente que tem o mínimo de discernimento, quando ela vem estudar aqui o livro de Isaías, principalmente a partir do capítulo 40 até o capítulo 50, mas vai se cansar de ouvir o Senhor dizer inúmeras vezes: olha, só tem eu sou o único Deus, não tem outra pessoa que seja Deus. Eu sou o único. Só tem uma pessoa que eu vou enviar para me revelar. O nome é meu servo que me obedece, que é o Filho, né? O Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O meu servo tal, sempre mostrando que essa única pessoa é Deus o Pai. Porque o Filho está ali apresentado como o servo, como o enviado, como o Messias, né? Outra pessoa. E na Idade Média, numa loucura sem precedente, homens completamente pagãos a partir do Império Romano, que se diziam filósofos, né? Líderes religiosos, pais da igreja, começaram a criar essas filosofias e criaram essa doutrina completamente insana, completamente idólatra. Eles inventaram uma nova forma de idolatria. Não a idolatria agora do, dos poste-ídolos, das imagens de escultura, mas inovaram agora uma idolatria com base na filosofia, a criação de um Deus invisível, que eles podiam, né? Uma divindade dentro de ideias filosóficas, e terrível, né? Criaram tudo isso aí. E o Senhor continua perguntando: olha, haverá outro que haja igual a mim? Haverá outro que seja igual a mim? É uma pergunta que ele faz e a gente tem que responder. Como é que eu vou responder? A resposta o próprio Senhor diz: não há ninguém igual a mim. Fora de mim, singular, pessoa, uma única pessoa, mim, fora de mim não tem outro Deus. Não tem ninguém igual a mim. Eu sou o único. Aí ele vai dizer várias vezes, várias vezes. Do capítulo 40 até o capítulo 54, 56, nós vamos ver o Senhor repetindo isso várias vezes, despertando o seu povo para entender de forma simples, repetindo, porque o povo de mente de dura servil tem que repetir a mesma verdade 1 milhão de vezes, né? E essa tal de doutrina da Trindade não tem nenhuma repetição no Novo Testamento, né? Nenhuma repetição, não se repete em lugar nenhum. É uma doutrina baseada num verso acrescentado à Bíblia, num verso, né, contraditório, né? Então, num único verso. E o povo fica acreditando nessas coisas e ignorando o que o Senhor já disse com toda clareza aqui. Haverá outro que seja igual a mim? É a pergunta. Ele mesmo responde já, né? Não tem. Né? Então, se tem, ele diz assim: ó, se existe, então que venha a minha presença. Está com medo de mim? Não é igual a mim? Não é semelhante? Então que venha a minha presença. E apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Cadê o segundo Deus aqui? Alguém disse? Se existe um Deus igual ao Pai que fala claramente, eu sou o único Deus, por que essa pessoa não se apresenta e diz, eu também sou Deus? Não tem na Bíblia, né? O texto continua questionando. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Quem foi essa pessoa que anunciou tudo? Existe? Baal, Quemós, Astarote. Quem mais? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas que iam acontecer no futuro? Já houve? É a terceira pergunta que o senhor faz. Nunca houve, né? Somente ele. Ele é o único Deus onisciente. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta que diz assim:
como o Senhor chama novamente o povo de Israel e como ele se revela a este povo de Israel. Como é que ele chama? Agora o versículo é o 8, Isaías 44, 8, ele diz: Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. De novo, né? Meus irmãos, se nós não entendermos o monoteísmo verdadeiro e bíblico do que esse monoteísmo, né, filosófico falso, alienante, mentiroso, vinho de Babilônia, né, que diz assim, não, existe um monoteísmo, mas é baseado em três pessoas, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que formam uma única divindade. Eu digo, mas está certo. Onde é que está escrito isso? Né? É uma doutrina fora do está escrito? Como é que o verdadeiro servo de Deus pode aceitar uma doutrina fora do está escrito? Né? Pois bem, é somente uma igreja cegada pelas filosofias dos homens. Aqui o texto começa dizendo ao verdadeiro povo, Deus está falando aqui ao povo remanescente, ao seu povo. Ele diz: Meu povo, não tenha medo. Meu povo, não fique apavorado. Apavorado com o quê? Com os vinhos, né? Os vinhos de Babilônia de antigamente. Hoje tem muito também, mas antigamente também tinha. Quais eram os vinhos da Babilônia? Isaías já tinha transmitido essa mensagem de Deus ao povo, né? O vinho da Babilônia, por exemplo, estava na boca do rei Senaqueribe, que ao enviar o seu general para humilhar o povo de Israel, dizia assim: olha, vocês vão perder essa guerra porque Ezequias é um rei burro, é um rei ignorante. Ele destruiu todas as divindades que tinha dentro de Jerusalém. Ficou só com o Deus de vocês, o Deus Yahvé. E esse único Deus foi vencido pelos nossos deuses e está do nosso lado agora. É ele que vai entregar vocês para a gente. Já imaginou? Então, o povo de antigamente acreditava que quanto mais deuses você tivesse na nação, mais aquela nação era poderosa. Era melhor ser protegido por 100 deuses do que ser protegido só por um. 100 tem mais força do que um. Essa era a ideia deles, né? A ideia de que a maioria era sempre mais forte, nesse contexto aí, né? De quantidade ser melhor do que qualidade. Essa era uma ideia que eles tinham. É por isso que Deus está dizendo aqui ao povo: não tenham medo, não se apavore, porque eles têm essas ideias aí. Eles não são Deus, eu sou o único, é o que ele está dizendo aqui. Então, o que eles estão pregando ali é mentira. Não tenham medo das outras nações que vêm contra vocês com 50 deuses diferentes. Não tenham medo. Olha só. E o Senhor acaba trazendo aqui a argumentação para o povo assim: olha, eu não escolhi vocês como minhas testemunhas. Vocês não são testemunhas verdadeiras de que eu sou o único Deus? Olha, eu não estou avisando que as coisas vão acontecer desde o princípio. Vocês não têm aí inúmeras escrituras dadas a vocês daquilo que eu previ que iria acontecer e que aconteceu? Não é? É o que o Senhor está chamando aqui o povo à razão. Agora, qual desses deuses aí, Baal e tantos outros, fizeram previsões que se cumpriu? Cadê as testemunhas dele? Não tem, né? E ele, por isso que ele diz aqui, vocês são minhas testemunhas, né? De que isso é verdade. Vocês sabem que é verdade, porque isso aconteceu. Qual é a verdade de que isso aconteceu? A prova de que isso aconteceu é que vocês estão aqui vivos. Se vocês estão aqui vivos e os vossos pais falaram para vocês que vocês sobreviveram ao Egito, né? Vocês sobreviveram aos amorreus, aos filisteus, aos midianitas,
né, a todas as nações em redor de vocês que queriam conquistar e vocês estão aqui, significa dizer que vocês são minhas testemunhas de que eu realmente sou um Deus que livra, que não há outro Deus além de mim, né? Ninguém protege como eu. Meus amados, essa mensagem que o Senhor está dando aqui através de Isaías, para aquele povo que ele chamava de meu povo no sentido, quando Deus chama meu povo, ele não está falando como alguns filósofos teólogos empregam esta frase hoje, né? Alguns teólogos dizem assim, eu sou da igreja de Deus, eu sou o povo de Deus, Deus me chama de seu povo. No sentido de que esse povo que está todo errado, pecando, fazendo coisa errada, é a menina dos olhos de Deus, e a menina dos olhos de Deus, Deus continua abençoando, amando esse povo que está todo errado, fazendo, só porque Deus chamou de meu povo, esse povo tem uma placa na frente da igreja dele, se dizendo que é povo de Deus, e por isso Deus vai fechar os olhos aos seus pecados, Deus não vai julgar, né? Porque Deus já salvou. Deus agora passou a aprovar o pecado, Deus agora passou a fechar os olhos, jogar a sujeira para debaixo do tapete para proteger o culpado e promover a injustiça. Deus jamais vai fazer isso, né? Jamais. Então, quando ele chama aqui de meu povo, ele está dizendo: eu chamei vocês para ser meu povo. Agora, se vocês não estão se comportando como meu povo, não é mais meu povo. Olha, ele está chamando aqui de meu povo no sentido de estar conclamando ele. Ei, vocês foram chamados para ser meu povo, então se comportem como meu povo. Se vocês são meu povo, por que vocês estão indo atrás de outros deuses? Só tem eu que sou Deus. O meu povo é aquele povo que só tem a mim como Deus e não outra pessoa. Então, é nesse sentido aqui que ele está falando. Não é? E o sentido parece muito claro. Basta que nós nos esforcemos para entender o que o Senhor está dizendo. Que o Senhor ilumine a nossa mente e que todas essas recomendações que Ele está nos dando, repetidas vezes, contra a idolatria, em favor da verdade doutrinária de que só existe um Deus, o Pai, que nós possamos assimilar tudo isso e que isso transforme a nossa vida em nome de Jesus. Amém.